Graça e paz seja convosco, de falar sobre a ideologia de muitos pastores que vivem o Antigo Testamento. É claro, é óbvio que Jesus também usou essas palavras, mas na verdade ainda Jesus não teria sido morto para que pudesse dizer que estaria no tempo da graça, porque a graça ela vem mediante o sangue de Cristo derramado. Porém, eu quero aqui deixar bem entendido a vocês que essa história de crente sair igual besta aí, vestido pano de saco, ou ouviu algum pastor, ou ouviu alguma pastora dizer que Deus mandou ou disse para fazer essa campanha de vestido de pano de saco, irmãos, eu quero dizer para vocês, esquecem isto, esquece, sabe por que vocês devem anular a morte de Cristo e o sangue do Cordeiro não ter validade na tua vida. Porque, na verdade, hoje, o pano de saco que podemos dizer é justamente o sangue do Cordeiro que nos lava, nos remir desses pecados. E, além do mais, a humildade, ela não é só dita assim. Bom, é de fato que... Por que as pessoas na Bíblia se vestiam de pano de saco? Exemplo, o pano de saco principalmente também não era esse saco de linhagem comum que nós vemos aí, de linha. Tá errado. Então, se tivesse que fazer, por lo menos, cumprir a realidade sobre o pano de saco, então deveria ser um pano de saco desta forma como, na verdade, era. O pano de saco era um tecido rústico, usado em várias aplicações, citada frequentemente na Bíblia como um tipo de vestimenta. Roupas de panos de saco servia para comunicar certas emoções ou atitude às outras pessoas. Isso significa que a roupa também era feita de pele de animais. Era feito assim. Em termos gerais, a roupa de pano de saco mostrava a angústia da pessoa, mas a angústia e perturbação podem ser resultado de vários fatores e por isso observemos alguns motivos mais específicos para o uso desse tecido. Então nós vemos aqui alguns capítulos e versículos. Bom, qual é sinal de tristeza e lamentação? Veja que, especialmente devido à morte ou às calamidades, então as pessoas vestiam aí em pano de saco, em sinal de angústia. Era isto que as pessoas vestiam. No Salmo 35, 13 ao 14. Isaías também diz, Isaías 15, 1, 3, Isaías 32, versículo 9 e 12, Ezequiel capítulo 27, versículo 29 ao 32, Joel capítulo 1, do 8 ao 13, Amós também, do capítulo 8, versículo 10, quando Jacó recebeu a notícia falsa da morte de José, seu filho predileto, ele rasgou as suas vestes. Outro sinal de angústia também, porque Jacó, ele chegou e rasgou as suas vestes, porque na verdade Jacó estava angustiado por causa da mentira, quer dizer, uma angústia. Geralmente as pessoas vestiam pano de saco por duas coisas, por humilhação, por humilhar e na verdade por angustiar-se. E então Jacó se cingiu de pano de saco e lamentou pelo filho por muitos dias, em Gênesis capítulo 37, versículo 34. Quando Abner foi morto também, Davi ordenou ao povo, rasgai as vossas vestes, cingivos de panos de sacos, e de pranteando diante de Abner. 2 Samuel 3, do 3 ao 30 ao 32, capítulo 3, versículo 30 ao 32, quando saiu a ordem do rei da Pérsia autorizando a aniquilação dos judeus. Mordecai também se cobriu de pano de saco e clamou com grande e amargo clamor. Quer dizer, era angústia, era sinal de pedir clemência, evitasse aquela morte, os outros judeus mostraram suas angústias com o mesmo sinal de luto. Esther, capítulo 4, versículo 1 ao 3, este sinal às vezes acompanhava a mensagem triste de profetas. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 e 2, Nós vemos também o capítulo 3 de Apocalipse e 2. No caso aí, tá bem explícito o capítulo 3, do versículo 3 ao 6, perdão, Então, fala sobre as duas testemunhas, onde voltarão a vestir pano de saco. Evidências de humanidade, especialmente de uma suplicante no Salmo 30, versículo 8, 10, Salmo 8, 10 e 11, Ezequias
e os outros líderes de Judá se vestiram de pano de saco, quando estes entrou na presença de Deus para pedir livramento da ameaça assíria. Quer dizer, entrou com angústia, e na verdade era o sinal de humilhação. 2 Reis, capítulo 19, versículo 1, 3, de 1, 3 ao 14 ao 19, Ben-Hadad e seus soldados se vestiram de pano de saco e pediram a clemência do rei Acabe de Israel. Quer dizer, é um sinal de humildade, humilhação. 1 Reis, capítulo 20, versículo 31 ao 32, Daniel disse: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Demonstração também de arrependimento. Bom, mas no caso aí, nós vemos essa demonstração de arrependimento se manifestando em Mateus capítulo 11, versículo 21, Lucas capítulo 10, versículo 13. Os nínivitas ouviram as advertências do profeta de Deus e se converteram cobrindo-se de pano de saco. Jonas, no capítulo 3, versículo 5 ou 9, depois do cativeiro babilônico, os filhos de Israel jejuaram, trouxeram terra sobre si e se vestiram de pano de saco quando chegaram a confessar seus pecados diante do Senhor. Neemias 9, 1, 4. Na aliança de Cristo, não achamos ordem exigindo o uso de pano de saco e de cinza, etc. Mas devemos mostrar mudanças do nosso comportamento como pessoas transformadas pela palavra do Senhor, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Isaías advertiu os israelitas do perigo de usar atos externos insinceramente. A verdadeira conversão precisa ser acompanhada de frutos do arrependimento. Isaías capítulo 58, versículo 1, 10 e Mateus capítulo 3, versículo 8. Então, irmão, nós vemos aí, bem dito mesmo, que o pano de saco, ele era usado na época do Antigo Testamento. Hoje, muitos têm trago essa liturgia. Jesus mesmo disse sobre Corazim, em Mateus, onde a Bíblia nos fala, em Mateus, que Jesus, ele falou sobre Corazim. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido, assentadas em panos de saco e cinzas. Lucas 10, 13. Mateus também tem. Então veja bem que nós estamos vendo que a pessoa ou o povo estavam passando por momentos de humilhação. Então ele faz assim: pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Salmo 69,11. 69, capítulo 69, versículo 11. Então veja bem que muitas pessoas ficam andando feito abestado, usando aí pano de saco, achando verdadeiramente que estão respondidos. Naquela época era um sinal que se mostrava, na época dos profetas. Mas você usar pano de saco, sentar em cinzas, porque está mostrando que a cinza mostra que você veio do pó, que você é pó, e que você não tem aquele valor que você deveria ter na frente de Deus, que para Deus você tem um grande valor, mas porém diante de Deus, se você não obedece, não é nada. Então, no caso, quando você veste um pano de saco, verdadeiramente você está trazendo o Antigo Testamento para o Novo Testamento, ou seja, você está exonerando o Novo Testamento, a morte de Cristo, e está aí abrindo a época da profecia, dos profetas, aonde a Bíblia diz que ali os profetas duraram até João, João o Batista, o primo de Cristo. Então veja bem que qualquer igreja que mande você vestir pano de saco está usando, na verdade, a lei judaica ortodoxa, ou seja, você está acreditando que Jesus Cristo, ele não vai vir, que na verdade ele não veio, na verdade, como criança, como nasceu de uma virgem, morreu por todos nós e voltará para arrebatar a noiva e fazer justiça. Então você ainda está acreditando que esse Jesus que vai vir é o Messias, que é o anti-Messias, o anticristo que vem para te resgatar. Então você está na ideologia, na crença dos ortodoxos. Então qualquer pastor que ensina que você deve vestir pano de saco, primeiramente o pano de saco nós sabemos que era algum material dele era feito justamente de quê? Era feito justamente de
de animal, de pelo de animais, vestia-se, né? Vestia-se assim. Então, essa é a razão. Por isso, o meu conselho é que você que está aí feito bobo, abestado, vestindo pano de saco, né? Cingindo-se com pano de saco, deveria também sentar no monte de uma fogueira cheia de cinza. É o meu entender. Porque, na verdade, quando você faz isso, né, segundo a Bíblia, você está anulando a morte de Cristo no tempo da graça. Então, não anule a morte de Cristo no tempo da graça, porque só Jesus, só Ele pode trazer salvação. Inclusive, a Bíblia diz assim: rasgai não as vossas vestes, porque naquela época, quando eles ficavam angustiados, eles rasgavam as vestes, né? Eles rasgavam uma veste. Hoje não. Hoje o povo, ele tem que rasgar o seu coração, né? Então, veja bem. Então, na verdade, a gente devemos aprender que nós devemos rasgar o nosso coração em pranto, né? Rasgar o nosso coração em pranto, né? Onde está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 13, onde está escrito assim: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então veja bem que, quem sabe, se não se voltares e se arrependerá e deixares após uma bênção, uma oferta de cereais, libação para o Senhor vosso Deus, tocai trombeta em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembleia solene. Então veja bem que a própria Bíblia, ela tem aí nos afirmado que nós não devemos rasgar nossas vestes. Então naquela época, né, as pessoas rasgavam as vestes, assim como fez Jacó, né? Como fez Jacó lá em Gênesis capítulo 37, versículo 4, onde está escrito desta forma assim, 37, versículo 4, está escrito bem assim, 34, né? 37, versículo 34, está escrito assim: indignado Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, e conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Quer dizer, ele também fez algo ali, na verdade, em uma mentira, uma grande mentira, que os filhos dele mentiu para ele, né? Então ele fez ali, muitas pessoas estão aí fazendo sacrifício de tolo, e a Bíblia diz que Deus não aceita sacrifício de tolo. Vamos ver aqui, vamos aproveitar aqui também, já que nós estamos aqui vendo essa situação aqui. Então vamos ver que Deus não aceita sacrifício de tolo, né? Deus não aceita. Vamos lá. Isso aí. Eclesiastes 5. Vamos ver, Eclesiastes 5:1. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Guarda o teu pé quando entrares na tua casa, na casa de Deus, porque chega-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem quem fazem mal. Então veja bem, então tem muitas pessoas: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem quem fazem o mal. Então veja bem que nós vimos aí dentro da palavra de Deus o que a Bíblia nos fala, né? Sacrifício de tolo. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Tá aí. Então veja bem que nós devemos bem entender, compreender que verdadeiramente as pessoas têm que chegar e têm que parar de ficar fazendo sacrifício de tolo. Isto é sacrifício de tolo. Vestir de pano de saco, senta aí numa tocha viva, uma tocha ardente, numa fogueira queimando, para completar a cinza, né? Porque na verdade vocês estão fazendo os rituais errados. Então quem acredita quem segue, quem é salvo pela lei, continua na lei. Quem é salvo pela graça, continua na graça. Então nós somos salvos pela graça. Então isto aí, de maneira nenhuma, deve mais haver no meio do povo de Deus. Então, quando você verdadeiramente, veste de pano de saco, meu amado, já era.
Vestiu de pano de saco, acabou, certo? Significa que você está anulando a graça. É você receber a lei dos profetas no dia do tempo da graça. Isso é rejeitar Jesus, negar a Jesus, e na verdade você pertence aí ao anticristo. Então fica aí o meu falar, espero que vocês entendam. Não faça esse tipo de campanha, é uma campanha miserável, é uma campanha amaldiçoada, é uma campanha que na verdade Deus reprova, porque se antes o povo fazia tudo isso e não havia verdadeiramente um alcance para todos que fazia, então Deus viu que já mandou o Cordeiro, o Filho dele, para morrer por todos nós no tempo da graça. Então, o próprio Jesus, ele disse isso, mas ele não tinha sido morto, ainda estava vivendo na lei, não era graça, lembra bem disso. A graça veio depois da morte de Cristo, certo? Quando o sangue dele foi derramado e purificado, e fomos livres pela graça. Então, lembrando bem que Corazim, se tivesse visto todos os milagres que Jesus fez no tempo da lei, né, com certeza, naquela época passada, lá mais para trás, dos profetas, no tempo dos profetas, né, se eles tivessem visto, eles teriam se convertido mais. E nem Corazim vendo, mesmo no tempo da lei, eles não se converteram. Então fica aí meu falar, que Deus tenha misericórdia de cada um. Não vai nessa história. Quem manda a igreja ou veste a igreja de saco é verdadeiramente uma igreja ecumênica, é verdadeiramente uma igreja que verdadeiramente não tem Cristo, verdadeiramente uma igreja que está sendo levada para o abismo, e são lobos que estão em cima dos altares ensinando as ovelhas a se transformar em lobo. Vestir de pano de saco é trazer maldição para a sua vida e sua família, pois o verdadeiro plano da humildade está em você rasgar seu coração em pranto, humilhar-te perante, está aqui, ó, 2 Crônicas 7,14, está escrito assim, é isso que você tem que fazer, ó, 2 Crônicas 7,14, ó, 2 Crônicas 7,14 está escrito assim, ó, 2 Crônicas 7,14, está escrito bem dessa forma assim, vamos pegar aqui para a gente entender um pouco mais, 7,14, está escrito desse jeito assim, não, é 2 Crônica, perdão, 2 Crônica 7,14, está escrito desta forma assim, ó. Quer ver uma coisa? Capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônica, versículo, está escrito assim, ó, 14, dessa forma assim, ó. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra, né? Então tá aqui, ó, é disso aqui que Deus está mandando nos dias de hoje, principalmente. No Antigo Testamento, Deus já mandava fazer isso, no Antigo Testamento, hein? Imagina no Novo. Então você aí vestir pano de saco, andando tipo mendigo, tipo abestado, é sinal que você está rejeitando o Filho de Deus na sua vida, dizendo que ele não morreu e você vive no tempo da graça. Cuidado, irmão. Tem muitos falsos profetas que vieram para te destruir. Tem muitos falsos profetas que vieram para desfazer de Jesus na tua vida. Então, se você concordar, sair igual besta aí, vestido, esse pano fedido que vocês andam aí, dá esses panos aí pros mendigos dormir, rapaz. Igual você fica andando aí, feito besta aí, parecendo marido Rosário, sei lá, né? Aquele trem lá. Então, veja bem que eu digo, você andando, vestindo de pano de saco, fazendo campanha de pano de saco, você viola a Bíblia, viola o tempo da graça. Então, em 2 Crônicas 7,14, assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. É isto aí que é preciso, como diz a Bíblia, rasgai os vossos corações em pranto, não as vossas vestes. Então, por que então você também não senta aí numa fogueira ardida, cheia de cinza aí, para completar o seu sacrifício a Moloque? Essa é a razão. Então, irmão, não vamos anular o tempo da graça vestindo pano de saco e nem obedecendo o lobo que estão nos altares, profanando o santuário de Deus e transformando você em ovelhas mutantes em bode. Então, que Deus tenha misericórdia de vocês. Então, todos vocês que fazem essas campanhas malditas estão sendo realmente, por Deus, amaldiçoados. Por isso que vocês passam essa desgracença tudo nas suas vidas, por causa disso. Por causa de vocês estão ouvindo lobo, dando ouvido a falsos profetas, enganadores e doutrina de demônio. Fuja dessa doutrina de demônio, usar saco para mostrar para Jesus que você está humilhando. Você só humilha debaixo da mão potente do Senhor só quando você ora, jejua, consagra, você vigia, anda na contramão do mundo, anda em santidade,
revoga todo o pecado, tudo aquilo que está na sua vida destruindo, você joga tudo fora e você se santifica, porque sem a santificação a qual ninguém verá a Deus. É esta que eu estou falando. O verdadeiro jejum, a partir da meia-noite, oração às 3 horas da madrugada, muda suas vestes, como diz lá em Gênesis 35, tira os deuses do vosso meio, humilha diante da potente mão do Senhor, ora, jejua, consagra, santifique-se ao Senhor, porque no dia certo Ele virá te buscar e arrebatar. Então, sai dessas Babilônias malignas. Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, para não perecer juntamente com o pecado dela. Está escrito aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que diz a Bíblia aqui, ó, versículo 4. Então ouvi uma outra voz do céu que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados, e para não participar das pragas, das pragas que o atingirão. Então, quer dizer, pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dê-lhe retribuição a mesma moeda investida por ela, e a mais pagar-lhe em dobro por tudo que fez. No cálice em que misturou a bebida forte, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Então esta é a razão. Então sai dela, povo meu. E a Bíblia diz dos 7 pecados capitais, tá? Então ela tem os 7 pecados capitais. Esse negócio de ficar aí, se curvando aí, vestindo pano de saco, parecendo mendigo, andando isso aí, não existe não. Descalço, toma vergonha na sua cara. Isso aí é bandidagem de crente preguiçoso, mentiroso, de crente que na verdade gosta de ser enganado por espíritos enganadores e espírito de demônio. São doutrina de demônios, espíritos enganadores que estão trazendo a lei novamente para a graça. E se você estiver fazendo isso, você está dizendo sim para a lei e não para a graça. Você não é diferente daqueles que vão aceitar o número da marca da besta, que é 666, e servir ao seu senhor Satanás, que também é o anticristo. Infelizmente, esta é a verdade, e que fique aí esse recado. Deus tenha misericórdia da tua alma, fuja dessas igrejas, dessas campanhas do diabo, e abrace a verdade. Vai humilhar, vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai para monte, vai estudar a Bíblia. Isto é humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Isso é vestir o pano de saco espiritual. Deus abençoe. Deixa aí, inscreva-se no canal, clica no sininho e compartilha o vídeo.